anos e nós resolvemos fazer uma coisa diferente para comemorar essa data muito bacana, que é esse quadro que chama London 35 anos, com 35 marcas que marcam. Meu nome é Karen Cinema e eu hoje estou aqui com a Fafita Lopes, que além de uma consultora nossa, ou seja, nós somos clientes, a London é cliente da Fafita, mas ela também é nossa cliente e ninguém melhor para apresentar o seu negócio do que o proprietário. Então, por favor, Fafita, bem-vinda. Obrigada, Karen. Muito feliz por comemorar aí esses 35 anos da London junto com você, né? E ser uma das marcas aí para estar participando desse projeto. Como você falou, eu sou a Fafita Lopes, eu tenho uma empresa de consultoria, treinamentos e palestras que leva o meu nome, né? E depois eu vou contar aí que virou a minha marca. Então eu atuo aí ajudando as empresas a prospectar melhor, a vender mais e atender aí de forma excelente. E você comentou uma coisa realmente muito interessante e que é muito comum, mais comum do que as pessoas pensam. O nome civil virando também uma marca que é um bem intangível que sai da pessoa física, né? Ela se transforma em si mesma na identidade do negócio. Como que foi isso para você? Como que você pensou, chegou nesse momento, quero registrar a minha marca? Ótimo. Cara, assim, eu já tenho um nome em comum, né? Então, desde a infância, naturalmente, o meu nome é algo que sempre chamou a atenção. Minha carreira foi seguindo, em um determinado momento eu queria abrir a minha empresa, mas não passou pela minha cabeça, né, um nome que fosse o meu. Então, eu abri a minha empresa, usei a razão social no primeiro momento para todos os meus materiais de marketing, mas aí, com o tempo, o que que eu fui percebendo, né? As pessoas associavam muito mais o meu nome, então a Fafita que faz treinamentos, a Fafita que é consultora, do que o nome da marca, que eu tinha todo aquele meu material lindamente produzido. Coincidentemente com isso, veio o crescimento, minha empresa tem mais de 10 anos, veio o crescimento, o fortalecimento do marketing digital, e eu sempre, né, gostei aí desse tema, fui buscar conhecimento, comunicação sempre foi algo que me encantou aí, eu sei a força que ela tem para os nossos negócios, e eu fui entendendo no marketing digital que as pessoas usavam os seus nomes próprios como uma marca. Né? Então, lá em 2009, eu fiz essa transição, eu deixei de usar o nome que eu usava anteriormente e passei a usar o nome Fafita Lopes Consultoria e Treinamento, e isso naturalmente. E aí, também pelo crescimento do digital, eu fui vendo a importância de registrar esse nome, que eu não podia só ficar lá com arroba, que eu não podia só ter o domínio do meu site, e mesmo isso sendo o meu nome de registro civil, não me garantia o registro do uso da marca. Boa. Ajuda bastante, porque afinal de contas é também o seu nome civil. Então, o êxito do registro, ele aumenta, a chance de êxito aumenta, né? E é interessante porque hoje, sendo a sua marca, você pode licenciar essa marca para conceder esse uso para outras pessoas, ou seja, realmente ele virou um bem seu que descolou da pessoa da Fafita, né? Então é bastante interessante. E essa virada de chave, pelo que eu entendi, então veio com essa questão do digital também, né, Fafita? Veio com essa questão do digital, onde eu fui vendo que as pessoas utilizavam os seus próprios nomes para ser a sua marca, para ser a sua empresa, e eu entendi que isso fazia todo sentido para mim também. E você sentiu realmente a diferença depois desse registro? Teve algum fator emocional para você como empresária também? A questão desse descolamento da pessoa física para a pessoa jurídica, com o seu nome, com a sua identidade, como foi isso? Teve sim, Karen, porque assim, né, no ambiente familiar, nos meus amigos, então Fafita, de modo geral, era a Fá, né? Meus pais me chamam assim, meus irmãos, eu sou a tia Fá, entende? Então isso pra mim era algo íntimo. Quando eu peguei o meu nome e transformei na minha marca, isso pra mim foi uma mudança interessante. Primeiro que eu passei a utilizar, Karen, o nome Fafita Lopes. O meu nome de registro, né, civil é Fafita Lopes Perpétuo. Como marca, eu optei por um nome mais curto, e aí eu peguei isso para mim e passei a me apresentar dessa forma. Então, em pitch de vendas, em reuniões, em eventos, nos meus materiais de treinamento, eu passei a me apresentar como Fafita Lopes. Então, isso é interessante, porque hoje algumas pessoas nem sabem que eu tenho um outro sobrenome, e eu vejo que às vezes quando alguém vai me apresentar, olha, eu quero te apresentar, essa aqui é a Fafita Lopes, as pessoas já internalizaram a marca também, assim Sim. como eu. Parece muito comigo, né?
Karen Cinema, meu nome, eu tenho vários outros nomes aí pelo meio do caminho, mas acaba que as pessoas internalizam profissionalmente um nome só, né? No teu caso, Fafita Lopes, que é muito bem conhecida, inclusive aqui na nossa região de Londrina, aqui no norte do Paraná, e outras regiões também. E aí, que você é uma marca, que tem uma história, tem um legado que você entregou para sua marca, e me fala, essa questão da proteção da propriedade intelectual, qual é a dica que você dá, e outras dicas também, para aquelas pessoas que não sabem exatamente para que serve isso, se serve para alguma coisa? Que você me diz sobre isso? Pô, Karen, acho que como Fafidica aí, né, Dica boa! para quem tá nos assistindo, faça um registro da marca o quanto antes, porque nós naturalmente, né, como empresa, a gente vai fazer um investimento em marketing. Hoje, quando além de materiais físicos, uma fachada, né, a gente investe muito no digital e você vai ali, faz aquele fortalecimento, estabelece com o seu cliente essa relação do que você faz, a sua marca, da sua entrega. Então, quanto antes você fizer, mais seguro você fica nesse sentido, né? Porque qual é o pior cenário? Você já ter trabalhado um nome comercialmente, aí falando, né, um pouco mais do meu trabalho, você trabalhou comercialmente isso com uma carteira de clientes, numa região, lá no digital, e se você não tem esse registro, talvez quando você vá fazer, você não consiga. Então, isso comercialmente faz com que você volte alguns passos, tá? Então, eu acho importante fazer isso o quanto antes. Ótimo, boa dica. E aliás, gente, a Fafita, eu vou pedir para que você fale o seu arroba. Ela tem o Fafidica mesmo, ela tem esse programa e vale muito a pena. Então, fala um pouco do Fafidica aí, Fafita. Isso aí. Lá nas redes sociais, né, o arroba Fafita Lopes, eu faço, né, uma série de conteúdos aí focados para profissionais que trabalham com vendas, então consultores, vendedores, quem trabalha com televendas, com call center, SDR, porque eu vejo o desafio imenso, Karen, que é abrir as portas comercialmente aí dos nossos negócios, conquistar clientes, trabalhar uma carteira. Então eu acho que isso é bem importante, por isso eu me dedico a fazer conteúdos lá, que alguns deles são as Fafidicas, né? Para que as pessoas aprendam aí mais sobre vendas e atendimento. E nesse seu universo corporativo, onde você dá os treinamentos para o atendimento, especialmente para o atendimento em WhatsApp, em canais digitais, você sente que o público, que o consumidor, a marca, ela é um fator relevante para o consumidor ou tanto faz para ele, tendo um produto bom, alguma coisa boa assim, um serviço bom, tá tudo bem? Cara, eu acho que é importante e eu percebo muito isso, assim. É importante que a gente tenha essa imagem que ela não seja descolada. Então, assim, a sua marca representa algo. Quando eu olho para London, até em termos de logotipo, mas mais do que isso, a entrega que a London faz, assim como eu, como Fafita Lopes, faço. Então, acho que isso é um descolamento que não pode acontecer. Né? Quando a gente cria essa imagem do que a nossa marca faz, o que ela representa para o mercado, né? O que ela entrega para as pessoas, qual é a experiência, o que ela resolve, é importante que na prática isso também aconteça. Senão a marca acaba sendo desvalorizada em função da sua entrega. Porque para mim essa relação de marca, já a partir do registro, trabalho de marketing, de brand que a gente faz, ele está focado no posicionamento, sim, influenciar as pessoas, ok? Mas ele está em gerar credibilidade, gerar confiança. Então eu confiei naquela marca, né? Eu olhei para aquilo que ela está prometendo me entregar e aquilo que ela pode resolver para mim. Então isso para mim é algo que está bem, bem próximo, assim, que é essa questão da credibilidade que a marca precisa entregar. Joia. E você sabe que é uma tendência muito forte das pessoas físicas, como, por exemplo, influencers, como, por exemplo, consultores como você, trazerem os seus nomes civis para o registro da marca. Isso traz uma reputação, aquele Rzinho ali tem um fator emocional também, mas você me deu uma tendência para 2026, que é uma tendência que já vem crescendo. Exatamente a marca ser aquilo que ela se propõe a ser. Não é só divulgar
a sua cultura, é vivenciar aquela cultura e entregar conforme aquela cultura da empresa. Então, marcas com propósito, marcas com empresa com uma cultura forte e com uma entrega dedicada a essa cultura. Ou seja, estamos falando de transparência, estamos falando de verdade, né? Precisamos de empresa de verdade. E eu falo assim, a verdade vende, né, cara? Então, isso é um ponto para a gente trabalhar em termos de marca. Essa tendência que você está colocando está me fazendo refletir, né? A proposta que o digital trouxe para todos nós, né? Então, se a gente tem um trabalho, a London está aí há 35 anos aqui em Londrina, o ponto, né? O nome, a rede de contatos que você vai criando. Então, num trabalho local, regionalizado, as pessoas estão nos vendo naturalmente conhecem, falam bem da nossa empresa, e isso gera essa credibilidade ou fortalece a confiança que elas têm em nós. O que o digital fez conosco é que todos nós podemos ir além das nossas barreiras, né, das nossas limitações físicas em termos de venda. E isso é ótimo, né? Por um ponto, ele deu voz para aquelas pessoas que têm a sua verdade, né, que querem transmitir essa credibilidade para outros mercados. Por outro lado, ele abriu uma possibilidade para que tantos outros profissionais estivessem lá, não é? Então, isso também é um ponto, né? O que, em termos de marca, a gente está oferecendo, qual é a verdade? Porque, novamente, eu volto nessa questão da entrega. Aquilo que a gente realmente vai entregar. E eu estava pensando, né, te ouvindo em relação à marca, quando eu fui lançar o meu infoproduto, essa questão da marca, para mim, por exemplo, já estava muito bem assentada. Eu já tinha o registro há alguns anos, né? Porque isso também é uma preocupação. Quando você vai para um mercado maior, especialmente aquilo que o digital acaba te abrindo, a sua marca tem mais visibilidade, às vezes alguém olha para sua marca e vai, né, entender que aquilo também é um mercado. E se você não tem a sua marca protegida, esse é um momento de fragilidade do seu negócio. Você investiu num produto digital, foi para a internet, aquilo está vendendo, e se você não tem um registro de marca, você está passível de ter um problema em relação a isso, né, cara? Você podia até falar, né? Eu sei aí que isso acontece, mas o que Sim. pode acontecer com uma marca que vai para o digital e alguém quer pegar a sua marca para ela? É aquele descuido, espera quando eu tiver maior, quando o caixa tiver um pouquinho mais gordo, eu faço o registro. E não percebem que, na verdade, não é tão caro assim para fazer e é essencial para essa proteção. Imagina você lançando seu infoproduto, todo mundo já te conhece, você já fez investimento, você já criou esse vínculo com o teu consumidor, já tem uma boa visibilidade, um bom posicionamento, já entregou autoridade para o meio digital. E aí vem uma pessoa e manda falar: olha, eu tenho registro dessa marca, você está usando indevidamente. Além de ter que tirar a parte desse conteúdo, você perde impressos, você perde tempo, você tem que começar realmente, como você mesmo falou, tem que dar alguns passos atrás, e são passos dolorosos. A gente enxerga aqui no escritório, chega para a gente diariamente esse tipo de problema. E quando você tem a marca registrada, por exemplo, pode expandir os seus negócios com mais tranquilidade. Esse problema você não vai ter, né? Ou se tiver, você tá bem, já está bem calçado, na legislação para que você mantenha a tua exclusividade, a exclusividade do que você criou, dessa credibilidade diante do mercado. Sabe que tem essa coisa do povo copiar a marca, de usar indevidamente, chama parasitismo ou aproveitamento parasitário. Você está indo bem? Para que que eu vou fazer o caminho, a jornada toda? Porque você que, inclusive, é uma mulher de processos, né? é, Você sabe muito bem como é difícil chegar do ponto A ao ponto B, né, Fafita? É uma construção. E as pessoas não querem ter essa jornada de 10 anos para chegar onde você chegou. Ela simplesmente assume o seu nome e vida que segue, se você não tiver o registro da marca. Isso me aflige só de te ouvir falar, Karen. Pensar, né, que a gente trabalha tanto tempo construindo o nome, construindo a marca, associando a marca àquilo que você faz, porque isso também é um ponto, né, um esforço que eu tenho comercialmente, em termos de marketing, essa associação daquilo que eu faço com a minha marca. Então, eu fico pensando, né, o quanto é desafiador o empresário chegar nesse momento de ter que abrir mão, né, ou voltar alguns pontos aí.
Muito bom. Fafita, eu quero agradecer. Você sabe que eu tenho uma honra, uma alegria muito grande de ter você como cliente aqui da London Marcas e Patentes e também de contar com a tua expertise. Você sempre é uma profissional muito competente que sempre nos ajudou, sempre agregou aqui na London com seu conhecimento, com a sua expertise, treinando a nossa equipe comercial para a gente ter o melhor atendimento. E é tendência, né? Se a gente quer entregar a verdade, a gente precisa ter um bom atendimento. Todos os pontos de contato têm que seguir a excelência que a empresa se propõe, a empresa e a marca se propõem a entregar, e é por isso que essas marcas acabam sendo marcas que marcam a vida das pessoas, com uma boa entrega. A sua é uma delas. Muito obrigada. Obrigada, Karen. A Londo com certeza é uma marca, né, que dentro do seu mercado aí deixa suas marcas, né, por mais de 35 anos aí, né, na nossa região, em tantos outros estados que eu sei que vocês atendem e que prezam, né, por esses valores de atendimento, de transparência, de credibilidade. Então, eu fico feliz de comemorar esse momento, né, e de ver vocês comemorando, né, a cada ano aí essas vitórias e celebrar junto. E seguimos juntas. Ainda quero muita Fafita Lopes em outras classes internacionais aí, viu? Combinado, Karen. Obrigada, Fafita. Obrigada a você.